Olá, queridos, boa tarde, graça e paz, Maranata. Eu vim fazer esse vídeo em resposta a uma pergunta que me foi dito. Pergunta essa que tem assim levado uma grande questão por muitos da fé, né, por muitos cristãos, né, perguntando se nós devemos ou não orar para que haja paz entre as nações, ou para que haja paz nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Já que lá em Marcos 13:7 diz assim: quando ouvires falar em guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, porém ainda não é. E aí o irmão disse para mim: irmãos, então isso significa que nós não devemos orar por paz, por nações, paz entre as nações. Devemos orar sim pelas vítimas e pela opressão, mas pela guerra, por fim da guerra, não. Porque nos últimos tempos já foi predito nas profecias que as guerras deveriam acontecer. Então nós não devemos orar para que pare nenhuma guerra. Uau, que pensamento, né, irmão? E agora, o que dizer? Bom, em suma, eu diria que nós devemos orar sim pela paz em qualquer âmbito, pela paz das nações, pela paz da guerra, né? O que acontece é que a minha oração não vai mudar em nada a escatologia bíblica. A minha oração não vai mudar em nada o que a profecia já é determinado por Deus. Exemplo, Deus permite o mal moral, mas isso não quer dizer que nós vamos orar para que o mal moral aconteça. Deus permitiu com que Jesus sofresse, a Bíblia diz isso, né? Sofresse para que nós nos salvássemos, né? E Deus permitiu, por exemplo, que os irmãos José, eles fizessem mal para ele, o mal moral, né? Aquilo não foi do agrado de Deus, mas Deus permitiu para que o nome dele pudesse ser engrandecido. Ou seja, Deus, ele tem o controle, a soberania de todas as coisas. E muitas coisas são permissão dele para que venha se provar outras. Mas eu encontrei um texto aqui em Timóteo, porque pode ser que você não concorda com a minha opinião, não concorda com a minha opinião, já que eu usei um texto bíblico. E eu vou usar um texto bíblico também, em qual um dos nossos maiores teólogos, para mim o maior teólogo da Bíblia, né, que é o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos orar sim por nações, por reis, pela paz, sabe? E depois tem outro texto que fala que nós devemos orar e respeitar, orar pelas autoridades e respeitá-las também. Então, se for esse o caso também, né, o apóstolo Paulo estaria errado em dizer que nós devemos orar pelas nações, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivemos vida tranquila e mansa, em toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele diz que nós devemos orar pelos reis, pelas nações, para que haja paz, para que vivemos vidas tranquilas. Mas, Givanildo, vamos ser perseguidos um dia, vai haver um decreto dominical, vai haver um decreto de morte. É verdade, irmão, isso tudo vai acontecer, está na escatologia bíblica, está na profecia, mas isso não impede de orar, né? Jesus diz: orai pela paz de Israel. Ele sempre pediu, até antes da sua morte, ele pediu: orai pela paz de Israel. E a gente sabe que Israel e a Palestina vivem em guerra até hoje, né? E são inimigos de sangue. Mas isso não impede de a gente orar pela paz. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus consagre sua vida. É o nosso desejo e nossa oração.